Bom dia! Nesta manhã queremos mais uma vez ter um tempo para ouvir e meditar na palavra do nosso Deus. Ainda não podemos estar juntos fisicamente, mas os nossos corações permanecem unidos em Cristo. Eu quero iniciar com um pequeno exercício de imaginação. Imagine o seguinte: você é um construtor. Constrói casas. Você não só as constrói, mas também as projeta. Você pensa em cada detalhe, no terreno, na fundação, no tamanho, no formato, tudo. Você sabe o que está fazendo. Já construiu muitas casas, todas muito bem feitas. Num certo dia você está construindo mais uma casa. E num determinado momento, a casa fala com você. E ela diz: você não sabe o que está fazendo. Você não deve fazer dessa maneira. Você está construindo errado. Parece loucura. Como pode a construção questionar o construtor? Como pode aquilo que está sendo feito questionar aquele que está fazendo? O construtor sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é necessário em cada etapa para chegar ao objetivo, o qual já está em sua mente desde o início. Tudo o que a construção pode fazer é deixar o construtor trabalhar. Esse exercício de imaginação, na verdade, é a história da nossa vida. Mas na nossa vida, o construtor é Deus e nós somos a construção. Eu quero ler com vocês um texto bíblico, a palavra que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, os versículos 1 ao 6. Palavra que diz o seguinte: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro, sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus estava construindo o seu povo, cuidando de cada vida, de cada detalhe. Mas o povo não quis mais ouvi-lo. Começou a questioná-lo e se voltou contra ele. O povo de Jerusalém estava vivendo longe de Deus, adorando outros deuses e confiando somente em si mesmos. A construção, o barro, havia se voltado contra o construtor, contra o oleiro. Além disso, ignoravam e perseguiam Jeremias por exortá-los apontando o seu pecado, por chamá-los ao arrependimento e por falar do juízo de Deus. Nesses versículos que lemos, Deus deu uma mensagem clara a Jeremias. Deus é o oleiro, o Criador de tudo. Ele é soberano. Tudo está em suas mãos. E o povo de Jerusalém também estava em suas mãos. Deus deixa claro que se o barro não se deixasse moldar, que se o povo não se arrependesse e mudasse de vida, ele pegaria o barro e faria um vaso novo. Se lermos adiante, veremos que o povo de Jerusalém não se arrependeu e não se voltou para Deus. Por isso, acabaram passando
por grande sofrimento. O vaso precisou ser quebrado, para então ser feito de novo, conforme a vontade do oleiro, conforme a vontade de Deus. Assim como o povo de Jerusalém, nós também somos barro. Nós somos a construção. E Deus é o oleiro, o construtor. Nós não somos obra do acaso. Deus pensou em cada detalhe nosso. Ele nos conhece desde antes do nosso nascimento. E Ele tem bons propósitos para cada um de nós, assim como tinha para o povo de Jerusalém. Apesar disso, mesmo sendo a construção, mesmo sendo barro em suas mãos, às vezes questionamos o seu agir, questionamos os seus caminhos, questionamos o seu jeito de construir e moldar a nossa vida. E tentamos viver longe dele. Eu já fiz isso algumas vezes ao longo da minha vida. Eu tive uma infância e uma adolescência bem difícil. E desde aquele tempo, muitas vezes, eu questionei a Deus. Eu me perguntava por que a vida não podia ser diferente, mais fácil, mais leve, menos turbulenta. Desde pequeno, eu sempre tive uma personalidade forte. E para algumas coisas isso é bom, mas para outras, nem tanto. Com o passar do tempo, me tornei uma criança, um adolescente e um jovem, muito revoltado. Me fechei e me tornei orgulhoso e teimoso. Assim como o povo de Jerusalém, algumas vezes eu pensei e até tentei não seguir mais o caminho de Deus. Mas, pela graça de Deus, sempre que eu me afastava, Deus me trazia de volta. Com o passar do tempo, Deus foi agindo cada vez mais na minha vida. E aos poucos eu comecei a perceber que muitas das coisas que aconteceram foram e continuam sendo necessárias para que Deus pudesse me moldar, para que Ele pudesse moldar o meu coração. Desde o início, Deus estava moldando a minha vida. Muitas das coisas que aconteceram foram necessárias para que eu me dobrasse diante dele, para que eu entendesse e reconhecesse o meu pecado, para que eu reconhecesse que não dá para viver sozinho, que sou frágil, limitado e que eu preciso e dependo completamente dele. Assim também aconteceu com o povo de Jerusalém. Precisaram passar pelo grande sofrimento do exílio, de ver tudo o que conheciam, inclusive o templo do Senhor, ser destruído e serem levados para uma terra estranha, para só então reconhecerem o seu pecado, se arrependerem e se voltarem para Deus. Foi só assim que se dobraram diante de Deus. Às vezes, olhando para as nossas vidas, podemos pensar que as coisas que aconteceram e que estão acontecendo não fazem sentido. Isso acontece porque a nossa visão é limitada. No máximo, podemos ver um pouco adiante os caminhos da nossa vida. Mas Deus vê o todo. Ele vê até o nosso último dia. Por isso, é loucura questionar o oleiro. É loucura questionar o construtor. Só ele sabe o que está fazendo. O projeto está em sua mente. Estando nas mãos do oleiro e confiando somente nele, as situações de dificuldade, de luta, de sofrimento
ao invés de nos enfraquecerem, nos aperfeiçoarão e nos fortalecerão. Isso não quer dizer que a nossa vida será só sofrimento. Com certeza já tivemos e teremos ainda muitos motivos e momentos de grande alegria. E também através deles somos moldados e aperfeiçoados por Deus. A vontade de Deus para nós é que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso, Ele não descansa e continua a trabalhar em nós até o final da nossa vida. Uma vez que estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, também somos chamados a testemunhar e anunciar a boa nova de grande alegria àqueles que ainda estão endurecidos, àqueles que ainda não reconheceram o seu pecado, aqueles que ainda não ouviram falar do perdão e da salvação que há em Cristo. O meu desejo é que dia a dia nós possamos nos deixar moldar por Deus, que reconheçamos quem nós somos e quem Deus é, que não queiramos ser mais do que barro e que deixemos o construtor trabalhar. Como diz a palavra de Deus em Isaías 45:9, um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro o que é que você está fazendo, nem diz, você não sabe trabalhar. Nós somos chamados por Deus a ouvi-lo, a confiar nele, a obedecer aos seus ensinamentos. É dessa maneira que seremos moldados conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe.